que a gente tem de deficiência. A deficiência ela é definida dessa forma, como um gap ou uma distância nessa capacidade, seja cognitiva ou motora, que impede, né, a partir das estruturas corpóreas, né, da sua função, impede a pessoa de realizar atividades e participar de contextos sociais. E a partir daí é que surgem os produtos assistivos. E aí eu volto à pergunta, por que que os produtos assistivos falham? E o que significa essa falha, a gente vai falar daqui a pouco. A segunda abordagem que eu quero dar para essa pergunta é de onde se originam os produtos. Mas aí eu vou falar essa origem sob o ponto de vista da inovação. E aí existem várias maneiras de você enxergar a inovação pelo grau de ruptura. Talvez essa seja a maneira mais comumente vista na literatura, o grau de ruptura de um produto com relação aos seus anteriores. Então, esse aqui é o produto novo. Quanto maior o rompimento em relação aos produtos anteriores, mais a gente classifica esses produtos como uma melhoria ou uma mudança radical. Se é uma mudança menor, um pequeno incremento, a gente chama ela de melhoria incremental. Nesse gráfico, a gente divide essas mudanças em dois aspectos: o aspecto da função, da funcionalidade que está aí no eixo Y, e dos significados, que aí está no eixo X. E aí a gente tem, do ponto de vista dos significados, a adaptação às evoluções socioculturais e a geração de novos significados. E sob o ponto de vista da funcionalidade, a gente tem melhorias incrementais e melhorias radicais. A fala de Fábio na semana passada, que vocês vão, você inclusive já tem acesso ao link para quem não esteve presente, ele focou na questão do usuário. E geralmente, o que se espera, o que se verifica quando você centra o projeto no usuário, é que o projeto ele é melhor adaptado para as necessidades daquele usuário. Só que, em geral, ele vai estar associado a funções e empregos, né, utilizações que as pessoas já conhecem. Então, basicamente, são adaptações a evoluções socioculturais e de melhorias incrementais. Geralmente são melhorias que, por serem puxadas pelo mercado e serem centradas no usuário, elas vão facilitar o uso, facilitar o acesso a determinadas funções do produto. A gente tem também produtos ou inovações que são empurradas pela tecnologia. E é que por isso que eu saí para pegar um produto, a gente tem alguns exemplos de produtos que já foram inclusive empurrados pela tecnologia. Houve um momento em que livros como esse eram feitos à mão por monges. E aí depois eles passaram a ser impressos. E hoje, eu não sei se vocês têm, mas eu comprei um leitor, um e-reader, e aí eu consigo ler e ter todos os livros, em vez de eu ter malas e malas de livro, eu tenho somente um pequeno objeto que cabe na minha mão e eu consigo levar milhares de livros comigo para onde quer que eu vá. Inclusive, eu não sei vocês, mas eu tenho visto muitos webinários, muitas palestras pela internet, as pessoas ficam nas suas casas e atrás delas tem sempre estantes, e essas estantes estão cheias de livros. E aí a gente tem um significado que a pessoa passa quando tem essa estante atrás dele. É uma pessoa lida, é uma pessoa culta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa preparada. Só que com essa mudança tecnológica, há uma ressignificação que vai acontecer aos poucos dessa ideia de eu ser uma pessoa com cultura, com leitura, uma pessoa preparada. Porque não é mais necessário aquela estante exibindo os livros, porque eu simplesmente posso tê-los num dispositivo que cabe na palma da minha mão. Então, é uma melhoria radical, pelo menos assim, para livros de literatura, eu acho que é uma solução muito boa. Para livros técnicos, um pouco mais difícil, porque geralmente livros técnicos são muito grandes e a gente quer manusear rapidamente para sair de uma equação para outra, tirar uma dúvida de alguma coisa. Então, para livros técnicos, ainda eu acho que o papel vai ficar por muito tempo. E eu tenho também a
inovação empurrada pelo design, que são aquelas que podem ser melhorias somente incrementais ou radicais na forma como o produto entrega suas funções, mas que em geral trazem novos significados. E aí, quando a gente for debater, Kleber pode até, por ser design, trazer mais exemplos para a gente de inovações empurradas pelo design. São produtos que, em geral, já existem no mercado, mas que você ressignifica eles a partir de um novo projeto, de uma nova forma de apresentar a função, e aí você muda a visão das pessoas a respeito de como usar aquele determinado produto. E aí eu volto a insistir, por que produtos assistivos falham? E aí a gente vai começar a responder a partir da seguinte análise. O que é um produto assistivo? E aí a gente tem a definição dada pela ISO 9999 de que produto assistivo é qualquer produto, seja um dispositivo, um equipamento, um instrumento, um software, que seja destinado a favorecer a participação da pessoa com deficiência, proteger, sustentar, treinar, medir ou substituir as funções orgânicas ou as estruturas anatômicas da pessoa e prevenir deficiências, limitações de atividades e restrições à participação. Então, isso é um produto assistivo segundo essa norma que basicamente tem uma criança realmente aqui. Tutu, papai tá, né, numa aula aqui, tá? Desculpa. É, dentro da International Society of Standard Organization, que é a ISO, esse é o conceito, e esse conceito também é utilizado pela Organização Mundial de Saúde, é, o que vem a ser um produto assistivo. Então, a ISO, tanto a ISO quanto a OMS utiliza essa definição, e essa norma ISO 9999 traz várias classes de produtos assistivos que podem existir. A gente tem aí na tela 12 classes, e eu trabalhei bastante na minha tese com a parte de mobilidade pessoal, mas a gente tem vários outros tipos de produtos que são classificados aqui, em geral, a partir do tipo de uso, ou a partir do tipo de função que eles entregam, né? Mobilidade pessoal, órteses e próteses, cuidados pessoais, assistência ao lazer, formação e emprego e por aí vai. Então, quem quiser se aprofundar depois pode entrar em catálogos que vão mostrar subclasses de cada classe dessa e categorias de produtos para a gente compreender o que são esses produtos assistivos. E aí eu queria só fazer uma diferenciação para vocês do que é produto assistivo e do que é equipamento de reabilitação, porque muitas vezes as pessoas confundem. E essa classificação ela se dá a partir de 4 aspectos. A gente vai comparar primeiramente em termos da posse do produto. Então, que está aqui desse lado, do direito da imagem. Em geral, um produto de reabilitação, a posse do produto é dada pelo profissional de saúde. Então, é um equipamento de um fisioterapeuta, é um, um, uma ferramenta de trabalho utilizada por um médico, e o produto assistivo, em geral, a posse dele é dada pelo usuário deficiente, pela pessoa com deficiência. Por exemplo, o meu óculos é um produto assistivo e esse óculos é meu, ele me pertence. Com relação à duração da deficiência, a gente tem aqui embaixo da imagem, geralmente produtos assistivos são utilizados para perdas permanentes de capacidade. Eu falei geralmente, não necessariamente. E que é o caso repito, do meu óculos, né? A minha perda visual, ela é permanente. E a tendência é até que ela se agrave. E essa questão de tendências, de mudanças de situações de deficiência, eu vou explorar um pouco mais na frente. Guardem esse aspecto que eu vou voltar a ele. E aí, os equipamentos de reabilitação, eles tratam mais de perdas, eles se relacionam mais com perdas tratáveis. Então, são
doenças que me geram perdas momentâneas e que a partir desse tratamento eu vou melhorar. Então, colocando no exemplo que está na ordem do dia, muitos dos pacientes de Covid, depois que se recuperam, ficam com dificuldades pulmonares, com a questão do cansaço na respiração, por conta da própria debilitação que a Covid causa. E aí você tem muitas pessoas que vão fazer fisioterapia respiratória, a partir do emprego de diversos é, equipamentos. Um deles, inclusive, foi utilizado muito pela minha avó há tempos atrás, que é um aparelho que você sopra nele e tem vários tubos transparentes e bolinhas de plástico dentro. Quando você sopra, o objetivo é levar essas bolinhas até o teto do tubo. Então, se você consegue todas as bolinhas, é porque o seu pulmão já está se recuperando. É, mas esse produto, a posse dele não é do paciente, a posse dele é do profissional de saúde. Com relação, desculpem, com relação à aceitação do produto, que está aqui na parte de cima da nossa imagem. Quando a gente fala de um produto assistivo, a ênfase acerca da aceitação, ela tem muito a ver com a aceitação social. Se o produto é bem aceito no seu grupo de relacionamentos, nos seus amigos, na sua família, etc. O equipamento de reabilitação, por sua vez, ele vai ter um foco mais na aceitação funcional, se o produto entrega a função a qual ele está se propondo. A questão, por exemplo, estética, não é uma função ou não é uma característica primordial do produto. O que é primordial é se ele entrega a função. Aqui, no produto assistivo, ele tem que entregar a função e, além disso, ter características que dotem um produto de certa beleza, que ele seja esteticamente atrativo, que, na medida do possível, reduza ou não impacte em estigmatização do usuário, e por aí vai. E com relação ao tempo de utilização, geralmente, o que se espera é que um equipamento de reabilitação o usuário utilize por um prazo curto, apesar de que, como a posse é do profissional de saúde, para o profissional de saúde, o uso vai ser pelo longo prazo, mas para cada pessoa, paciente, o uso espera-se que seja curto. Já o produto assistivo, o uso ele é longo para cada usuário. Esse meu óculos, por exemplo, já tem uns 4 anos, e como o meu problema de vista já estabilizou, eu não preciso trocar com tanta frequência, pelo menos as lentes do meu óculos. Bom, voltamos à pergunta por que que esses produtos falham. E falhar, no nosso caso aqui, significa que a pessoa com deficiência abandonou precocemente o uso do produto. E aí vale a pena eu gastar um pouquinho de tempo para que vocês compreendam o que eu quero falar com abandonar. Abandonar não é necessariamente, ou pelo menos não é o que eu quero falar aqui agora, eu encontrei um produto melhor, por isso eu abandono esse, que ainda era, ainda era um produto que eu podia usar, por por um novo produto. Isso aí não é o do abandono que eu estou me referindo. O abandono é uma pessoa que, por exemplo, usa um determinado equipamento e, por alguma rejeição, por algum problema que aconteceu durante o uso, não quer mais usar equipamentos daquele tipo e ele não usa. E aí é uma coisa que acontece muito com pessoas que, devido ao processo de envelhecimento, vão perdendo a audição e começam a se incomodar porque não ouvem as pessoas, não ouvem a TV, e eles começam, vocês estão falando baixo, aí começa a botar, por exemplo, para escutar a TV, começa a botar a TV muito alta, os outros começam a reclamar, tá muito alto, e esse movimento familiar, muitas vezes, leva a pessoa ao médico, e ao médico vai e prescreve um aparelho auditivo para ampliar essa capacidade que foi perdida. Em geral, esses equipamentos, eles pegam pela parte externa da orelha e são fixados aqui na entrada do ouvido, né, no ouvido externo. E eles geram um certo incômodo, tanto na adaptação, quanto quando você tem produtos muito grandes, geram na pessoa um certo incômodo
por estigmatização. Elas não querem ser estigmatizadas como pessoas que estão envelhecendo, estão perdendo determinadas capacidades. Então, isso é um produto que, para elas, denuncia, ó, esse caba tá ficando velho, essa mulher tá ficando velha. Então, por conta dessa resistência e, em outros casos, por conta do uso, são produtos que, como eles amplificam o volume que vem de fora, eles são um pouco incômodos, em alguns casos geram ruídos, é, e aí a pessoa abandona e não abandona por um outro produto melhor. Eu simplesmente rejeito a categoria inteira de produtos e diz, jamais eu quero utilizar um produto como esse. Então, a gente tem várias pesquisas que foram realizadas ao longo dos anos que estudam por que, que as pessoas abandonam produtos assistivos. E aí, essas pesquisas se concentram em três campos de estudo, em três aspectos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só meu filho reclamou que travou ali a aula dele, aí eu queria saber se vocês estão. Sim, tudo certo, É, Marcelo. Estamos sim, Marcelo. tá, obrigado. É porque Arthur disse que a aula dele travou, eu fiquei com medo da minha ter travado aqui também. Então, voltando. O primeiro aspecto são as características pessoais. Eu estou falando de estudos de por que as pessoas abandonam produtos assistivos. O primeiro grupo de estudos que eu encontrei na literatura, eles se concentram sobre as características pessoais do indivíduo. São pessoas com deficiência que, em geral, não aceitam muito bem a deficiência como uma condição delas. Geralmente são pessoas que estão no processo de envelhecimento, pessoas que estão são acometidas de doenças degenerativas ou que acabaram de sofrer acidentes. E nesses casos a gente fala, e eu tenho muita sensibilidade para falar sobre isso, porque a gente precisa ter empatia nessas situações e não só exigir que a pessoa use o produto, porque isso aí vai gerar até uma rejeição maior. Principalmente quando a gente fala de pessoas que se acidentam e por conta desses acidentes perdem capacidades, como por exemplo a capacidade de andar. Então, no início desse movimento de recuperação, a pessoa tende a rejeitar a cadeira porque a cadeira lembra para ela que ela era capaz de andar, que se não tivesse acontecido aquele acidente com ela, ela não estaria naquela condição. Então ela rejeita aquele produto e até a vivência daquele luto, que de fato é um luto, é uma perda de uma capacidade importante na vida da pessoa, ela vai ter que, né, até viver aquele luto, ela não vai conseguir usar aquele produto. Então, esse é um dos aspectos, é a aceitação da condição pessoal. Durante a minha tese, eu entrevistei uma pessoa que ela era quase tetraplégica. Por que eu digo quase? Que ela teve um rompimento na medula espinhal, na C5, na altura da cervical, e nessa altura, em geral, é paraplegia completa, né? Porque, em geral, o sinal elétrico ele não passa do ponto de ruptura para baixo. Então, daquele ponto para baixo, você não controla nada do seu corpo. Só que a sorte, entre aspas, dele foi que o acidente que ele sofreu não rompeu a medula completamente. Aquilo que foi rompido não se recupera, mas ainda passa alguns sinais, ele consegue controlar um dos braços, alguns dedos das mãos e por aí vai. Então, ele aceita muito bem essa condição, porque, além de tudo, ele ia morrendo no acidente, e como ele não morreu, ele disse, não, podia ser pior, podia não estar vivo. Então, a forma como cada um consegue encarar aquela situação vai levar a uma aceitação, um abandono mais fácil de produtos que visam assistir as pessoas com deficiência. O segundo ponto são os atributos, né? E aí os atributos dos produtos em si. E aí a gente tem nesse quadro algumas pesquisas que investigam que atributos levariam à aceitação ou abandono do produto por parte do usuário. E aí, dentro desse quadro, tem vários trabalhos que estudam-se
o produto estigmatiza a pessoa, se ele melhora a performance ou não, se eles são produtos difíceis de utilizar, se são produtos pesados, se são produtos feios, se são produtos que têm a necessidade de uma segunda pessoa para ajudar na utilização. Isso é uma realidade de muitos pais, por exemplo, que têm filhos que são cadeirantes, e aí tem que conduzir o filho de terapia em terapia, escola, para ir para todo canto que vai, é todo o movimento, de pegar a criança, colocar no carro, fechar a cadeira, botar a cadeira na mala do carro, e todo esse movimento, muitas vezes, desculpem, levam os pais a, durante todo esse período de manipulação do filho, da cadeira, levar para um evento e outro, acabam cansando, né? E aí esse esgotamento emocional e físico levam à rejeição do produto. Isso é, digamos assim, isso é uma hipótese que foi testada. E aí eu vou falar para vocês quais são das hipóteses que foram testadas aquelas que têm mais relevância para o abandono dos produtos. E o terceiro grupo de pesquisas a respeito de abandono de produtos assistivos tem a ver com estatísticas de uso e abandono. Quais são os produtos que têm o maior percentual de abandono e por aí vai. Esses, para mim, são os estudos menos úteis para entender a questão, porque eles não, do ponto de vista projetual, eles não me trazem nenhuma informação. E aí, como a gente está aqui para conversar sobre o projeto de produtos, dados quantitativos desse tipo, eles não me apontam nenhuma característica que o produto tem que ter ou que ele tem que deixar de ter. Ele simplesmente me diz que, por exemplo, bengalas e muletas são os produtos mais abandonados pelos usuários. Mas não me fala nem por quê. Porque o porquê disso teria, digamos assim, seria mais interessante do que o percentual. Esses dados estatísticos não me ajudam muito a projetar produto. Eles só me apontam um problema, mas eles não dizem por que o problema acontece. Eu poderia criar uma hipótese aqui e dizer, muletas e bengalas são os mais abandonados porque eles são produtos de característica transitória. A pessoa está transitando por digamos, aquela situação de capacidade que ele tem. Ou ele está se recuperando de um acidente, ou ele está envelhecendo. Se a pessoa está envelhecendo ou está passando por uma doença degenerativa, ela está perdendo progressivamente capacidades. Então, ela vai abandonar aquele produto porque rapidamente ele não resolve mais o problema dessa pessoa. E essa hipótese me leva a uma reflexão muito mais interessante para o ponto de vista de projeto do que propriamente a estatística. Enfim, eu vou, sem muitas delongas, finalizar a minha fala mostrando para vocês quais são as principais causas que levam as pessoas com deficiência a abandonar produtos assistivos. Isso aí envolve tanto características do produto, como outras que são características da pessoa, algumas delas eu já fui levantando à medida que ia falando. O primeiro deles é o fraco desempenho. O produto não entrega aquilo que se propõe. E aí gera uma frustração no usuário. E aí a gente tem que analisar. O produto não entrega o que propõe, por quê? Então, no exemplo que eu falei do produto auditivo, né, para a pessoa ouvir. O que é que o produto se propõe? Ele se propõe a garantir que a pessoa ouça. A pessoa ouve? Ouve. Mas por que que isso gera frustrações na pessoa? Porque ele estigmatiza, porque ele é desconfortável. Eu não sei se vocês já tiveram, por exemplo, que visitar um chão de fábrica e botar um protetor auricular. Ele é incômodo, à medida que você pisa, ele gera, é como se tivesse com água no ouvido. Então, talvez este incômodo e esta necessidade de aprender a lidar com esse incômodo é que gere nas pessoas a sensação de que o produto não desempenha bem sua função. Em outros casos, o produto realmente não desempenha bem, o produto é fraco, o produto não é bom. O segundo aspecto importante, e aí isso toca muito a nossa discussão na semana passada, é desconsiderar a opinião da pessoa com deficiência. Em geral, a pessoa com deficiência ela é acompanhada por um staff de saúde, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um cuidador, e muitas vezes, e pessoas da família também, né?
E muitas vezes esse grupo toma decisões pelo usuário. Então, ele toma a decisão de levar o usuário para o médico toma a decisão de prescrever o produto. O fisioterapeuta, o profissional de saúde que trabalha naquela empresa que vem, muitas vezes, você tem profissionais de saúde que trabalham nas empresas que vendem esses produtos, até para ela ter uma opinião mais técnica a respeito dos produtos. Ele, a partir daquela prescrição, ele sugere coisas e a família decide. Ou seja, de toda essa cadeia que eu falei, o médico prescreve, o fisioterapeuta escolhe, a família paga, toda essa cadeia, o último a dar a sua opinião é o usuário. E o usuário vai simplesmente olhar para aquele negócio, ele não participou da prescrição, ele não participou da seleção, e ele tem que usar. E muitas vezes esse uso desse produto, ele gera alguns incômodos. O incômodo da própria aprendizagem, que, convenhamos, todo aprendizado, ele é sofrido. Ele gera algum sofrimento, porque para eu aprender alguma coisa, o primeiro sofrimento é eu tenho que admitir que eu não sei o que eu estou querendo aprender, porque senão eu não precisaria aprender. Então é necessário uma dose de humildade. Eu tenho que me esforçar para compreender e para desenvolver a habilidade. Então, muitas vezes eu sou confrontado com as minhas limitações. E as limitações das pessoas com deficiência, elas são um pouco maiores que a da média da população, principalmente no aspecto em que o produto assistivo se propõe a entregar enquanto função. Então, o produto assistivo, ele denuncia, ó, você não pode isso, você não consegue isso, por isso eu existo na sua vida. Então, se a pessoa com deficiência, ela não participa dessa cadeia como um todo, e aí ela só é apresentada a um produto em que ela tem que sofrer para aprender a usar, e ainda assim, muitas vezes o produto ainda entrega um desempenho fraco, essa é uma probabilidade ainda maior de que esse produto seja descartado. Fala, Kleber. Tu ia falar alguma coisa? Oi, Marcelo. É, tu ia falar alguma coisa? Não, não. Não? É que eu escutei alguém aí. É que eu tô acompanhando aqui o tempo, eu tenho 5 minutos, né? Justamente, É, a gente acaba às 11 horas, nos tá. próximos 5 minutos você encerra, que a gente tem 30 minutos de perguntas. Tá bom, eu vou só falar sobre esses dois últimos pontos, que é exatamente como eu fecho, tá? O Beleza. terceiro seria as mudanças nas necessidades, que eu até já abordei agora com a questão do uso de produtos de auxílio à marcha, né? Tipo uma bengala, uma muleta. Muitas vezes a oscilação no quadro clínico do usuário altera prioridades e altera hábitos também. Então, quem é, começa a ter. É alguém que está com o microfone aberto, é por isso que eu estou ouvindo. Eu pensei que era Kleber naquele momento. Quando há uma mudança no quadro clínico da pessoa, por exemplo, eu começo a perceber que mesmo com o óculos eu não estou enxergando bem, significa que eu tenho que ir no oftalmologista para dar uma verificada. Se houve uma mudança no quadro, e mesmo que as minhas lentes ainda estejam boas, que ainda estejam dentro do prazo, né, dentro da validade delas, eu vou ter que trocar as lentes. Quando não, eu vou ter que trocar a armação, trocar o óculos por completo, porque ainda há mudanças em relação à moda, mas aí tem um aspecto que eu não queria tratar nessa minha fala aqui, porque a questão da moda aí é outro aspecto, não é um aspecto necessariamente técnico do uso do produto. Então, assim, quando a necessidade da pessoa muda, aquele produto se torna obsoleto, mesmo que seja um produto bom, mesmo que seja um produto que desempenhe bem sua função, mesmo que seja um produto que considerou a opinião do usuário na sua prescrição e seleção, compra, muitas vezes o produto vai ser abandonado. Isso não quer dizer que é um projeto ruim, mas a compreensão dessa situação me levou, na minha tese, a projetar um produto que ele pudesse evoluir junto com o usuário. Então, nós projetamos módulos, e esses módulos eles poderiam ser montados a partir da situação clínica do indivíduo. Então, se ele precisasse de uma pequena ajuda de equilíbrio e postura,
você montava com os módulos uma bengala. Se ele precisasse de mais equilíbrio, a gente botava outros módulos e montava um par de muletas. E se ele tivesse um quadro mais debilitado ainda, a gente conseguiria montar mais módulos e montar um andador. A ideia era conseguir ajustar essa necessidade dos usuários por uma variedade de produtos, e um produto que fosse acompanhando o seu quadro clínico, e ao mesmo tempo a necessidade do fabricante de ter uma estabilidade no processo produtivo, em que ele sempre produzisse aqueles módulos de modo a ter economia de escala. E aí, isso eu posso me aprofundar na minha próxima fala, ou até mesmo nas conversas que a gente vai ter agora, posteriormente. Um outro aspecto é a facilidade de compra. E aí, por facilidade de compra, vocês têm que entender o que é que eu quero dizer também. São produtos que são padronizados. Então, por serem padronizados, você consegue produzir em larga escala e eles são muito baratos. E aí você entra numa farmácia, não sei se vocês já viram, e vai ter um monte de óculos, alguma coisa, um painel de exibição, e um monte de óculos ali, óculos de grau. Esses óculos não são feitos para mim ou para você que está me ouvindo, eles são feitos de maneira genérica. E aí o usuário vai testando um, testa outro, testa um, esse aqui ficou bom, e leva. Só que, como ele não foi prescrito por um médico, não foi ajustado exatamente para a necessidade daquele indivíduo, foi pela facilidade de compra, porque estava à mão, porque era barato, daqui a alguns dias a pessoa começa a ter dor de cabeça, começa a lacrimejar, começa a ter a dor no fundo do olho, porque está usando um produto que não é exatamente adaptado ao seu caso específico. Então, muitas vezes a facilidade de compra de algum produto, porque ele está à mão, porque ele é mais barato, porque você tem acesso, é também uma forma de você comprar algo que rapidamente você vai ficar insatisfeito, vai dizer que o desempenho dele não é bom e vai abandonar. Bom, exatamente nos 40 minutos eu finalizo a minha apresentação e estou aqui para a gente conversar. Obrigado, Marcel. Obrigado a vocês. Valeu, Marcel. Fábio, eu não sei você, mas eu anotei aqui duas pessoas que fizeram algum tipo de questionamento. Uma foi a Juliana Gonçalves e outra foi o Altemir. Então, Vocês a gente pode... me permitem só eu dar uma saidinha, eu volto em 2 minutos, pode ser? Pode ser. Tá, vou fechar aqui, só um minuto. E aí a Juliana pode, se desejar, aparecer no seu vídeo para fazer a pergunta a Marcel e depois o Altemir. E aí outras pessoas podem também começar a se inscrever aqui, deixar os nomes para a gente fazer essa discussão. Não é isso, Fábio? Isso, até comentário, tá? Não precisa ser só dúvida, questão, não, tá? E pode fazer comentário também. Acho que tanto Altemir como Ju, como Juliana, vão nesse sentido, né? De fazer algum comentário. O meu é uma pergunta mesmo, viu, Fábio? É pergunta. Espero o Marcel, já posso perguntar para vocês. Vamos esperar, né? Só para não... Espera aí, é melhor. Tá bom. Repetido. Só em comentário, enquanto a gente está disponibilizando uma pasta no Google Drive, onde vão ficar todas as apresentações, tá? Então, a da semana passada já está lá, né? Então, essa sessão, né, esse Meet que a gente está fazendo aqui, está sendo gravada também. Assim que terminar, a gente coloca lá e todas as apresentações vão ficar à disposição, tá? Assim como a gente está colocando também nos canais individuais, né? YouTube, o Departamento de Engenharia de Produção está colocando também, tá? Fala, Cláudio. Fazer uma correção. A gente tem decidido que a gente ia colocar o link do YouTube do departamento para acessar diretamente pelo YouTube, melhor do que pelo Drive.
Bom, pessoal, tô de volta. O Marcelo, a Juliana tem um questionamento. Não é isso, Marcel? Só antes da gente voltar às perguntas. Oi. Você vai disponibilizar o link dos vídeos no YouTube, não é isso? Isso. Fábio também colocou, né? Ok. Pronto. Eu vou colocar no meu canal, vou colocar no canal do departamento também. Eu tava só... Você pode, inclusive, Marcel, já compartilhar o link do vídeo do primeiro vídeo, que já tá exibido, né? Já está exposto. Tá. Eu não consegui acabar ontem toda a postagem, mas aí quando eu finalizar eu mando para vocês, tá bom? A gente pode tentar criar uma rotina que em cada terça-feira a gente Tá, divulga entregue o o link outro. da terça-feira passada, Tá, joia. recupera a Combinado. gravação, faz um pouco de edição, coloca uma capa e posta. Tá bom. Então, tá certo? Tá, perfeito. Vou passar a palavra para a Ju, né? Deixa eu pôr. A minha dúvida, Marcelo, é assim. Hoje nós temos dentro das empresas uma cota de deficiência. Ju, tá baixo. Tá baixo? Melhorou. Melhorou. Melhorou? Deixa eu pôr aqui perto da boca. Nós temos dentro das empresas uma cota de deficientes. Então, essas empresas hoje, elas precisam ter no seu quadro. E aí, o que acontece? Hoje, o que a gente vê é que as empresas estão buscando deficientes. Então, por exemplo, eles querem surdos no chão de fábrica, porque com montagens simples, eles colocam surdos e aí é o mais fácil. Aí eu queria saber da experiência de vocês, de vocês três, que nós temos um banco de currículo, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho um banco de currículo e eu tenho cadeirante. Eu tenho pessoas que são hemiplégicas, os tetraparéticos, pode ser que andem. Então, dependendo das outras deficiências, como trabalhar para adaptar daí um produto, ter um produto para adaptar para que ele possa estar trabalhando. Essa lógica que vocês utilizam no produto? Essa é a minha pergunta. Então, Ju, primeiro, obrigado pela pergunta e por estar aqui com a gente. É o seguinte, o que acontece muitas vezes com as empresas que estão nessa situação são empresas que têm um número de funcionários tal que eles começam a entrar no percentual da cota, né? Então, a partir de tantos empregos, de tantos empregados, tem tal percentual. E muitas vezes as empresas o fazem só por uma questão legal. Então, cumpre o mínimo ali, emprega tantas pessoas. E aí, eu estou em contato com uma empresa que vai estar para fechar um acordo de cooperação com a gente. Quem está nesse trabalho sou eu e o professor Hugo. E são várias linhas de atuação com eles, e uma delas é a adaptação de postos de trabalho para pessoas com deficiência. Então, um problema que eles apresentaram foi, Marcel, a gente tem a seguinte situação, a gente tem que contratar as pessoas, mas a gente acaba sempre contratando o mesmo perfil, mas como você acabou de dizer, a gente recebe currículos de pessoas que têm diversos perfis, mas a gente não sabe como acolher, e a gente quer que vocês nos ensinem a acolher essas pessoas. E aí, como a gente faz? Aí você tem várias linhas de ação. A primeira pista é daquele slide que eu coloquei, as habilidades motoras e as cognitivas. Então, eu tenho que entender o que é que, do ponto de vista motor, aquela pessoa consegue fazer e o que é que, do ponto de vista cognitivo, ela consegue compreender. Tá? Porque eu tenho que analisar esses dois aspectos e construir uma tarefa que seja compreensível para aquela pessoa, e eu tenho que construir um posto de trabalho que seja adaptado. Eles fazem muita costura, o foco da empresa é costura. Não costura de roupa, costura de produtos automobilísticos, né? Então, banco de carro,
revestimentos que vão na porta dos automóveis e tudo. E a maioria dos postos de costura, eles são altos para a pessoa trabalhar de pé. Porque se estudou que à medida que os anos passam, trabalhar sentado, costurando, é mais prejudicial do que trabalhar em pé, porque você se movimenta e tal, ou então que você pode, estando em pé, botar um banco e ficar sempre sentado ou sentado e alternar. Ao passo que se você faz a bancada sentado, você não tem como alternar. Então a gente estava estudando uma maneira de fazer um posto de trabalho de costura que fosse universal, que servisse para todo mundo, que a bancada pudesse subir e descer, e que o acionamento da máquina de costura, por exemplo, ele pudesse ser feito com os pés, como normalmente são, as costureiras acionam com a agulha, né, da costura com o pé, mas que de alguma maneira, como uma pessoa paraplégica não pode acionar com o pé, via de regra, que houvesse alguma outra maneira dela acionar, talvez pressionando a bancada, talvez um botão que tivesse... E tem que ser um botão com acelerômetro, porque a agulha de costura, ela tem velocidades. Então, a gente estava estudando qual era a adaptação. E nesse caso, a nossa preocupação é não cair naquele quarto erro, que é fazer o produto muito padronizado, muito, tipo assim, esse é um posto PCD. Não, isso não é um posto PCD. Esse é um posto para tal perfil de pessoas que vão daqui até aqui. Percebe? Se a gente não fizer para uma faixa de pessoas, a gente vai perder aquele posto de trabalho. E muitas vezes o que acontece, principalmente o cérebro humano, ele é trabalhado para resumir, para sintetizar e para fazer atalhos. Então, por exemplo, a gente faz atalhos muito assim, tenta fazer a implantação de uma determinada medida numa empresa. Se não funcionar, medidas desse tipo não prestam. As pessoas acabam... Não é porque eu não soube fazer ou porque aquela medida não se adapta ao meu tipo de trabalho. É porque aquilo não serve. Aquilo não presta. Porque a gente é treinado para fazer resumos, para fazer... As nossas hipóteses, elas são sempre muito simplistas. Então, para não cometer o risco de projetar um posto e esse posto não ser bem aceito, ter algum problema, e a partir disso as pessoas dizem, tá vendo que não dá certo contratar pessoas deficientes, tá vendo que, porque a gente é muito treinado para fazer esses bypass, né, esses resumos. É quando você colocou até assim o posto universal, aí isso você consegue atingir uma quantidade de habilidades, que é o que você colocou. Não sei se vocês usam o Código Internacional de Funcionalidade. Assim. Sim, o CIF, então tá. Porque aí consegue atender à função mesmo. Isso, exatamente. Você vai ter aquela faixa. Eu falei universal, mas talvez não seja a melhor, porque o universal é um produto único para todo mundo. Na verdade, seria um produto que se adapte a faixas, que ele seja um pouco flexível, que você consiga se adaptar a determinadas faixas. E fazer produtos que se adaptam à faixa de coisas pode parecer difícil, mas um cinto de roupa que você usa já é um produto que se adapta a faixas. Né? Você tem ali, à medida que você emagrece ou engorda, ou pessoas que vão ser mais magras ou maiores ou menores, você consegue adaptar o mesmo cinturão, por exemplo. Bom, não sei se eu respondi, se Kleber e Fábio têm nada, se Kleber e Fábio têm mais alguma coisa para complementar. Eu acho que a gente podia passar, e acho que o Marcelo falou bem, porque o Édipo ele tem uma pergunta, não sei se Édipo está por aí ainda, se quiser fazer... Antes de Édipo, eu anotei aqui Altemir, ele fez um comentário sobre Libras, eu acho. Altemir quer contribuir? Altemir. Deixa eu ver. Ele disse que meu som diminuiu, mas deu para ouvir? Como é que foi? Não, acho que foi nele. Acho que foi dele. Altemir, tudo bem? Opa, bom dia para todos. Bom dia. Primeiramente, parabéns, né, por toda a exposição de hoje, professor Marcelo.
e pelo Obrigado. trabalho que está sendo feito pelos os professores. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar um pouco, o senhor, em algum momento da fala, comentou sobre o pessoal que tem dificuldade de escutar, enfim, e eu tive a oportunidade de cursar disciplina de Libras, e foi muito interessante para mim, porque eu vi um mundo que eu não imaginava. A professora tinha um vasto contato com livros, e a gente teve a oportunidade dessa disciplina de ler um livro escrito por uma surda. E a visão que ficou para mim, e que ela deixava isso bem clara, é que a maioria dos surdos, a filosofia que eles tentam passar é que a pessoa ou nasce surda, que eles chamam assim, ou ouvinte, ou você é não ouvinte. Então, inclusive, ela criticando pelo fato de ser muito imposto, a questão de tentar fazer a cirurgia, o implante coclear, e comentou lá que esse implante geralmente não dá certo. Então, eu pergunto se vocês têm algum dado sobre isso, se o implante coclear realmente ele não é geralmente bem sucedido, né? E compartilhar essa visão, que eu, pelo menos, particularmente, não sabia, que boa parte dos surdos, ele condena esse implante aí, e ele procura favorecer, incentivar uma cultura surda, que eles se aceitem do jeito que são, e aí, inclusive, ensino de Libras, tudo. O primeiro ponto era esse aí. O segundo ponto, o senhor quer que eu fale logo, que já é outro assunto? Pode falar. Pronto, e o segundo ponto tem a ver mais com essa questão justamente de você, da falha do produto assistivo, né? Eu tive a oportunidade de fazer com o senhor um artigo, não sei se o senhor lembra, do parapódio, né? Feito de PVC. Sim. A gente fez esse desenvolvimento conceitual e para mim foi muito interessante, até porque eu tenho um sobrinho que tem paralisia cerebral. E eu tenho interesse um dia de realmente executar mesmo esse projeto. E aí, inclusive, foi uma disciplina que eu gostei muito de fazer. Mas aí eu pergunto, a nível de teste de equipamento, vamos supor, parapódio, para quem não sabe, vai ser uma estrutura que vai suportar o peso de uma pessoa que tem, por exemplo, essa paralisia cerebral e não consegue se firmar sozinha, para fortalecer a questão muscular, tudo. A nível, vamos supor, na prática lá, vou desenvolver esse parapódio. Seria interessante nisso ter algum ensaio virtual. Eu lembro, professor, final do professor Luiz até falou que, por exemplo, no AutoCAD tem a possibilidade de fazer ensaios. Então, só que eu não tive esse contato com... Então, eu queria que você comentasse a respeito dessa possibilidade de utilizar as possibilidades virtuais para se testar os protótipos relacionados a tecnologias assistivas. Isso aí. Tá. Então, eu vou falar primeiro sobre a questão dos surdos e depois eu falo sobre esse segundo aspecto, que é o teste de produtos, né? Você falou do parapódio, porque é o exemplo que você conhece, mas acho que você quer saber de uma maneira mais geral, né? Isso. Tá. Então, com relação ao mundo da surdez, eu não sei responder exatamente sobre o implante coclear, mas o que eu conheço da cultura do surdo é bem o que você falou. Eles têm o mundo deles como uma subcultura, entende? É como se fosse uma cultura. Nossa sociedade é feita de vários grupos de pessoas. Então você tem grupos, por exemplo, do ponto de vista artístico, musical, que vão gostar da música sertaneja. Você tem e que dentro do ambiente da música sertaneja tem outros valores, como os valores mais conservadores, os valores da terra, os valores, enfim, que estão ligados a toda uma maneira de ser, um jeito de ser. Ou você vai ter outros grupos que são mais ligados a uma cultura do rock, etc. Porque eu estou falando só de questões, digamos, grupos culturais. E no mundo do surdo, a surdez ela é entendida como um grupo cultural, porque o idioma ele é em si um traço cultural fortíssimo. E a Libras, ela não é português com as mãos. E muitas vezes as pessoas pensam, porque como tem um alfabeto, né, você faz o A, B, C e tal, e a Libra, ele não é português com as mãos, ele é uma linguagem brasileira de sinais.
Então, a pessoa não fala português. Ao não falar português, ela não pensa como o falante nativo de português. Ele pensa dentro daquela estrutura de linguagem que ele aprendeu a se comunicar. Então, eu falo francês. Quando eu falo francês, eu sinto que a minha maneira de pensar muda, porque a maneira do francês de formar uma frase é um pouco diferente da maneira do português, mesmo que tenha a mesma raiz latina. Aí você imagina para o inglês, que já tem não tem conjugação de verbo, não, o adjetivo vem antes do substantivo, né? Então, são várias mudanças que ocorrem pelo fato de que você fala outro idioma e eles falam outro idioma. E o que acontece? Por não ter essa noção, muitas vezes a gente, por exemplo, exige que eles façam provas escritas. Eles vão escrever. A escrita, na verdade, é uma simbologia de fonemas. Fonemas que eles nunca escutaram. Percebe? Então, assim, quando tem que fazer uma prova de um concurso, a prova de um vestibular, de um Enem, eles vão ter que escrever. Então, toda essa questão associada à cultura, que é a comunicação, ou a língua, o idioma que eu falo, isso gera um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo. Eu sou brasileiro. Je suis français parce que je parle français. Então, eu sou francês porque eu falo francês. Eu sou brasileiro porque eu falo português. Eu sou nordestino porque eu falo arrastado, porque eu tenho esse jeito de falar. Já a Juliana tem aquele outro sotaque do Harry, da Porta. E ela é paulista, ela é paulista, né? Que é de São Carlos, lá do interior de São Paulo. Então, esse sentimento de pertencimento é que eles criticam, não necessariamente porque o implante coclear falha. Muitas vezes ele pode até funcionar, mas ele retira da pessoa aquela sensação de pertencimento àquele grupo. Porque ele deixa de... Entendo. Entende? Então, assim, o implante, ele tem um incômodo porque ele é invasivo, ele é um implante que vai na cabeça da pessoa, tem o aprendizado, o som é metalizado e ele te tira do conforto de pertencimento àquele grupo social. Então, são várias resistências. Sim. Percebe? Então, era basicamente esse aspecto. Então, é um pouco mais profundo do que somente o implante não funciona. Tem essa questão do pertencer. Segundo, outra questão era a respeito do teste de produtos, né? Isso. Testar produto é uma coisa muito delicada, sabe, Altemir? Porque você tem que garantir a segurança. E a gente está falando de pessoas que têm deficiências, elas não conseguem, muitas vezes, como tua sobrinha, ela não consegue, muitas vezes, se segurar em pé sozinha, ela vai precisar do parapódio. Mas eu não posso usá-la para testar um produto, se um produto é seguro, considerando que esse produto é o que é para trazer a segurança para ela ficar em pé. Uhum. Percebe? Então, Sim. quando eu estava fazendo o trabalho no doutorado, a gente conseguiu um contato com o laboratório, eles tinham todo um aparato de segurança que era tipo aquele boudrier que você usa para fazer escalada. Sim, sim. E no teto do laboratório tinha um trilho, e esse trilho é onde corria a roldana do boudrier. Certo. E aí a criança ou a pessoa em geral, ela vestia aquele boudrier, botava um mosquetão e usava o produto. Se o produto falhasse, se ela caísse, ela ia ficar presa toda a segurança. Tem toda a segurança. Então, quando você tiver que fazer um teste no produto, você tem que testar ele em condições de segurança. Se for para testar com o público-alvo. É possível testar via software? É. Mas o software ele vai te dar resistências mecânicas de maneira geral. Em geral, a gente vai aplicar uma força de maneira estática no produto e vai dizer se ele vai ou não falhar. Mas a dinâmica de uso, tipo, o movimentar-se com o produto, você não vai conseguir, porque aí são forças um pouco mais complexas do que a aplicação de uma força num ponto único de maneira estática.
entendeu? O balanço sim. estático de um produto é diferente do balanço dinâmico. Certo. Então, por essa razão, é necessário ainda fazer o teste com o usuário, porque você tem que testar se ele vai se adaptar ao uso, mas você tem que ter essas condições de segurança garantidas. Como eu falei, né? Você ter um cinto de segurança que, se a pessoa cair com um produto, ela vai ficar presa ali e não vai se machucar com o equipamento de segurança também. Ainda tem esse aspecto. É sério? Tá, Porque, joia. tá bom? Ficou claro? Beleza. Tá Tá, bom. obrigado. Nada. Marcel, Oi. Vitalina perguntou se tinha alguma referência sobre o assunto. E aí, se você puder e tiver, acho que poderia já passar aí no chat ou depois mandar para Vitalina. Indicação de referências? Tenho. Eu não consigo, assim, passar agora, nesse minuto, mas eu posso passar a minha tese e, assim, tudo que está licitado tem muita coisa. E eu... Talvez Oi? na próxima, né? Talvez na próxima, se Vitalina tiver por aí na próxima, você pode jogar aqui, né? No Pode chat. ser, E... pode Porque ser. ela foi mais fácil de resolver. E aí a gente tem na sequência Édipo e depois o Iliane. Não sei se Tá. Édipo tá por aí, quiser fazer a pergunta. Tô aqui, professor. Tá me ouvindo? Bom dia, professor. Queria agradecer, né, a oportunidade, a iniciativa de vocês. Eu queria perguntar em relação ao abandono do produto. Porque o produto com a utilização dele, com a manutenção dele, a vida útil dele ou vai tender a diminuir ou vai tender a aumentar. Se a facilidade ou a dificuldade da manutenção do produto também influencia no abandono dele pelo usuário. Sim, porque ele vai impactar no desempenho, né? Então, se o fraco desempenho de um produto, ele é um fator de abandono, quando você não faz a manutenção correta no produto, a tendência é que ele comece a funcionar de maneira um pouco torta, né? Ele vai Uhum. sofrer um desvio de função. Então, e por conta disso, muitas vezes, por não fazer a manutenção correta, a pessoa vai dizer que o produto não é bom, que o produto não presta. É que nem o usuário de computador que nunca para fazer uma organização nos seus arquivos, não usa de vez em quando um, um antivírus, passa o antivírus para verificar se está tudo ok, faz uma desfragmentação do HD, todos esses trabalhos. Se eu perguntar aí, pessoal, responda aí no chat, quem faz tudo isso no seu computador, que eu estou falando agora? Fazer uma limpeza no computador de tempos em tempos, organizar seus arquivos, passar um antivírus, deixar um firewall ligado. Lembrar de fazer isso, né? Pois é, quem faz isso, né? E isso é muito necessário, né? De tempos em tempos. E a nossa vida, olha, a Juliana disse 2 em 2 meses ela faz. Faço às vezes. Então, muita gente tem automóvel, por exemplo, acha que é só botar gasolina e sair, né? Então, o que você faz para manter seu automóvel? Você mantém ele funcionando, bota gasolina. Então, quando a gente não tem esse hábito, esse costume, né, de fazer essa limpeza, pronto, meu filho, ele usa aparelho nos dentes, que também é um produto assistivo, né, para garantir a abertura da arcada dentária. Se a gente não fica em cima, ó, escove bem o aparelho, mantenha ele, guarde na caixinha, bota dentro da geladeira. Né? Se não ficar falando, ele vai esquecer. Ele tem 11 anos, quer dizer, ele vai fazer 11 anos, né? Então, a manutenção, ela vai impactar na função, o produto vai perdendo desempenho e por conta disso a pessoa abandona. A vida útil do produto, ela é deteriorada por conta disso. Então, assim, como o produto assistível ele pode ser uma coisa muito simples, como uma bengala que você vai precisar só fazer uma limpeza de quando em vez, pode ser uma coisa muito complexa, como a gente está falando agora, né, um produto auditivo, né, que é um aparelho auditivo, vai precisar que você faça uma limpeza correta, você tem que ir no médico, para o médico fazer a regulagem. Então, todo esse trabalho é um trabalho muito, muito sensível.
Uma das hipóteses que são levantadas na literatura é com respeito a essa dificuldade de manutenção que muitas vezes leva a essa dificuldade de performance, que, portanto, leva ao abandono do produto. Porque, como eu falei agora para a Juliana, a nossa cabeça ela é formada para fazer atalhos, fazer resumos. Então, não é que o produto falhou porque eu não fiz a manutenção correta, o produto falhou porque o produto é ruim. E não necessariamente isso é verdade, sabe? Então, professor, foi isso mesmo. Obrigado, viu? Ah, Marcel, Oi. o William teve que sair, mas ela deixou uma pergunta aqui, da perspectiva do fabricante, tá? Tá. Como poderia se mitigar o abandono por desconsideração da opinião do deficiente? Cara, uma coisa que eu recomendo é que os fabricantes, no momento do projeto, trabalhem com as instituições de apoio à pessoa com deficiência. Então, que você falou na semana passada, né, Fábio, de você ter as clínicas com os usuários, fazer com que os usuários participem do processo de projeto. A gente está falando o seguinte, normalmente, o pessoal está fazendo barulho no vizinho aqui, não sei se está aparecendo para vocês aí o ruído. Mas, enfim, a gente falou na semana passada que o usuário ele pode participar em várias etapas, né? Geralmente a gente pergunta o que ele quer e depois pergunta se ele gostou, mas o miolo ele não participa, né? No caso da pessoa com deficiência, ele não participa de nenhuma dessas etapas muitas vezes. Ele só tem que usar o produto. Ele recebe o produto no final. Ninguém perguntou o que ele quer, ninguém projetou com ele, ninguém escolheu com ele. O produto chegou com um passo de mágica na mão dele, ele tem que usar e achar bom. Então, seria uma mudança de lógica um pouco mais até profunda do que aquela que a gente estava falando na semana passada, que é envolver a pessoa com deficiência como projetista. E aí o desafio talvez seja até maior, porque o nível educacional da pessoa com deficiência tende a ser menor, porque as escolas também não são adaptadas. Elas não são preparadas para receber as pessoas com deficiência. E como elas não são educadas, dificilmente elas vão conseguir participar de uma maneira eficiente de uma equipe de projeto. Então, é necessário toda uma mudança de mentalidade e uma maior preparação das pessoas com deficiência para que elas até consigam participar com mais eficiência dos grupos de projeto. Não sei o que, que você e Kleber acham dessa minha resposta, né? Porque vocês devem ter opinião a esse respeito. Não, acho que vai por aí mesmo, Marcel. Acho que a gente, teu pensamento bem alinhado com o meu. Acho que é por aí mesmo. Uhum. Não sei, Kleber. Só para não passar aqui, Marcel, a Maria, ela sugeriu de colocar as referências na descrição do vídeo. Acho que é interessante. Pode ser. Na publicação do vídeo do YouTube, né? Acho que seria uma boa. Uma boa ideia. Ah. Tá bom. Mas alguém tá aberto aí, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa, pode entrar, colocar no chat. Uma coisa que eu queria destacar é que, assim, quando a gente fala de produtos assistivos, a gente foca muito na nossa análise de público-alvo e de produtos com produtos que são, de fato, para pessoas com deficiência e produtos, de fato, assistivos. Mas foi até o comentário de uma professora que estava na minha banca do doutorado. Ela disse: Marcel, o que eu percebo da tua interpretação sobre pessoas com deficiência é que as pessoas estão num contínuo em que elas vão perdendo capacidade ou ganhando, mas que elas não entram e saem de classificações, elas são simplesmente pessoas. Aí eu fiz, é exatamente essa a minha visão. A visão de não estigmatizar e de entender que você tem pessoas com diferentes capacidades. Hoje está, eu não sei se para você está barulhento, mas para mim aqui está. Quando você analisa sob essa perspectiva que eu falei,
nós todos podemos ser pessoas com deficiência. Imagine, por exemplo, uma situação em que eu me acidentei, eu estou com uma perna quebrada no momento, ou, por exemplo, uma mulher que está grávida, ela não vai ter a mesma mobilidade que ela mesma tem quando não está grávida. Então, se ela tiver, por exemplo, num local, por exemplo, numa aglomeração de pessoas, em que aconteceu uma briga, por estar grávida, por estar carregando outra pessoa, ela talvez não tenha a mesma mobilidade de fugir daquela situação do que se ela mesma não estivesse grávida. Então, por isso que o conceito francês não é nem de pessoa com deficiência, é de pessoa em situação de desvantagem. É um conceito um pouco diferente. Mas o interessante desse conceito é que nos ajuda a compreender que todos nós podemos estar em algum momento da vida, em alguma situação, a gente vai estar em desvantagem. Quando eu ou Kleber chegamos na França, nós não falávamos francês, então a gente estava em desvantagem, por exemplo, para argumentar, para colocar nossas opiniões e até mesmo para pedir coisas simples da vida, né? Só um minuto, pessoal. Ah, já entendeu que eu ia reclamar, né? Arthur tá fazendo barulho aqui. E aí, Kleber, o que você acha? Oi, Marcel. Eu fico só citando você, é melhor você mesmo falar por você. Tô escutando. Eu tô dizendo que Embora quando a aqui gente para mim tá na cortando França, também, mas é a minha quando a gente conexão. na França, a gente tava em situação de desvantagem linguística, né? É, Você não consegue nem pedir um pão direito, né, na padaria. no início é sempre difícil, né? É uma questão da Isso. adaptação. Então, entender que, de uma Então, maneira geral, oi. oi? Se a gente cria produtos, esses produtos são para nos assistir em alguma coisa, para nos ajudar, né? Então, desde uma colher que eu uso para comer, um garfo que eu uso para comer, os instrumentos que eu uso para preparar os alimentos, todos os produtos são assistivos, porque eles desempenham funções para a gente, né? Então, tentando também desestigmatizar um pouco a ideia de produto assistivo e de pessoa com deficiência. Marcel, como ninguém comentou aqui, eu queria só deixar uma reflexão que, na verdade, surgiu a partir do que tu comentou. Um dos teus slides, o quarto tópico, né, seria a falha quando eu tenho que comprar ou escolho comprar alguma coisa, digamos, um pouco mais barata, né? Uhum. E aí aquela coisa não tem uma boa qualidade, pode não ter uma boa qualidade, eu acabo usando porque me chateei, mas é porque o produto não tem uma boa qualidade. E aí eu fiquei, só para instigar um pouco aí, se você puder comentar, e eu fiquei pensando, existe o outro lado também, né? As pessoas que, mesmo sabendo que aquilo não é adequado a ela, tem que usar, porque não tem outra opção. Vou dar um exemplo. Isso é verdade. Né? Então, vamos lá. A Prefeitura de João Pessoa e o governo do Estado, eles têm planos principalmente de cadeiras de roda. Né? Então, a entrada na sua estação, faz uma avaliação que não é uma avaliação como deveria ser, né? E às vezes nem tem essa avaliação, é uma cadeira que tem lá, olha, a Secretaria do Estado tem uma cadeira. Cadeira padrão. A pessoa não tem nada, ou tem uma cadeira muito velha, ela vai aceitar. Mas ela não se adapta exatamente às minhas necessidades, né? Então, Exato. se você puder fazer algum comentário nesse sentido, né, de ter uma... Aí não é o contrário, não é a pessoa que rejeita o produto, né, o abandono do produto, mas é a pessoa que tem que usar quando deveria abandonar, né? Quando deveria não usar por não ser adaptada, mas ela tem que usar, porque é a única opção que ela tem, né? O que acontece é o seguinte, uma das hipóteses também que é levantadas na literatura diz respeito a essa questão de quem é que paga, né? Quem é que paga pelo produto. E aí, o que acontece? Quem paga pode ser a pessoa com deficiência, pode ser a família dela, pode ser uma instituição de apoio, pode ser o governo.
O que acontece quando são governos, isso pode ser aqui, pode ser na França, que foi o caso que eu estudei, que eu estava lá, a França tem algumas diferenças em termos de políticas públicas a esse respeito. Existem muitas situações em que, como tu falaste, lá também tem aquela cadeira padrão, aquele produto padrão que é fornecido pelo sistema de saúde, e aí você aceita ou não. Se você não aceitar, você vai ficar sem o produto. Então você tem que aceitar, porque pelo menos você tem aquilo, né? Uma diferença com relação ao sistema de lá é que em algumas faixas de deficiência, em algumas situações dentro da CIF, que foi aquele documento que a Juliana fez referência, a política francesa ela é uma política de reembolso. Então, você tem uma situação de deficiência, você vai na loja com a prescrição do médico e você escolhe a sua cadeira, você faz todos os testes, faz toda a adequação às suas necessidades e tal, e depois você encaminha para o Ministério da Saúde e tal, toda a documentação necessária, e vem na sua conta o reembolso daquela cadeira. Isso é uma política um pouco diferente do mero fornecimento, né? Nesse caso aí, essa política ela tende a ser mais bem sucedida em termos de adaptação do produto à pessoa e de questão de abandono. Porque não se engane, a não adaptação do produto à necessidade da pessoa não quer dizer que pelo fato de que ela recebeu, ela vai ser grata e por isso vai usar, não. Ela vai usar por um tempo, mas depois que aquele produto se tornar insuportável, imagina uma cadeira de roda que gera escárias, que geram machucados na pessoa e tal, ela vai rejeitar. Ela pode usar por um tempo, mas depois vai parar de usar. Tem até alguns estudos com relação à política habitacional, de você construir casas populares padronizadas e entregar para as pessoas. A tendência é que se a pessoa tiver que sair muito do local onde é a sua vida e tiver que ir para um conjunto habitacional e que aquela casa não atende aquelas expectativas que ela tem de maneira familiar, a tendência é que ela abandone e volte para o canto. E, por exemplo, uma comunidade em que ela já se sentia inserida, que ela tinha um determinado prestígio social, que tinha os seus conhecidos e tal, e a tendência é que ela volte para a situação inicial e abandone aquela residência, vendo aquela residência que ela recebeu por uma política social. Então é importante, quando a gente reserva dinheiro do Estado para essas políticas sociais, que a gente entenda como funciona a dinâmica psicológica das pessoas, como funciona a dinâmica social das pessoas, de modo a fazer com que essas políticas funcionem. Eu acho que foi muito bem colocada a tua provocação, Fábio, no sentido de que a pessoa só tem aquilo, então ela vai usar por um tempo, ela vai usar por um tempo, mas a tendência é que ela realmente abandone o produto e acabe deixando o produto de lado, pelo menos após aquele tempo em que ela vai considerar não dá mais para usar o produto. Não sei se alguém aqui tem outra visão a esse respeito, pudesse fazer um contraponto ou até complementar a minha visão. Eu acho... Fábio? Pode falar, Cláudio. Oi, oi? Estão me Estou escutando? ouvindo. Sim. Minha conexão está bem ruim. Então, eu concordo com tudo que Marcel falou, acho que, só fazendo uma pequena contribuição, Marcel, na sua fala, eu acho que até para a gente já ir encerrando também, né? Uhum. Já passou 10 minutos do tempo. Bacana, o que eu queria contribuir é a nossa visão paralela, né, e ao mesmo tempo convergente do design com a engenharia, e também esse é um dos propósitos desse nosso webinar, é ver, porque a gente acredita que o design, junto com a engenharia, dois juntos, são muito mais fortes do que isolados. E dentro do design, eu acho que a gente ainda peca muito
de tecnologia assistiva, ou que a gente chama de design assisitivo, porque a gente não escuta a engenharia, não escuta o engenheiro, né, não escuta o aspecto técnico, o aspecto adaptação, o aspecto aprendizado, que Marcel falava no início da palestra dele, né, aprender a lidar com o produto. Então, o meu depoimento, Marcel, nesses finalmente, e que eu deixo também para todo mundo, é que se nós temos aqui estudantes de design e de engenharia, especificamente a produtos assistivos, tecnologia assistiva, design inclusivo, eu acho que a única forma da gente conseguir sucesso, né, é se unindo, é não deixar o aspecto formal que o designer atribui como sendo único, mas interagir com o pensamento do engenheiro, com o pensamento da técnica, de como a tecnologia funciona, e, obviamente, o design como ergonomia, como adaptação, como interação, como emoção, estar junto desse processo de criação de tudo que é tecnologia assistiva. Era essa minha mensagem que eu queria deixar aqui no final, viu, Marcelo, em relação a, na verdade, tudo que você falou. Obrigado, Cláudio. Eu acho que é isso mesmo. Agora, uma palavra-chave que você falou aí é a questão emocional, que eu nem toquei muito nessa fala. Talvez você fale amanhã um pouco, né? Não sei se você vai tocar alguma coisa em questão das nossas relações emocionais Amanhã não, você fala na próxima, né? amanhã, na próxima terça, né? Próxima terça. Se você vai falar um pouco sobre essa nossa relação emocional com os produtos, né? Que eu não falei de maneira explícita, mas eu toquei muito em questões emocionais também, né? Acho que o Kleber tá ruim aí de conexão. A minha pergunta, Kleber, é se você vai tocar um pouco em questão de design emocional em alguma das suas palestras. De escutar, mas o problema é comigo aqui, é a minha conexão. Eu acho que Tá ruim a conexão dele. Tá bom, vamos encerrando, a gente conversa depois. Eu acho que já foi bastante rico hoje. como a gente está passando um pouquinho do tempo, tem algumas pessoas que estão saindo, né? Uhum. Marcel, a gente agradece aí pela contribuição que você deu aí, né? E acho que todo mundo captura sempre um pouquinho mais de coisa, e a ideia é essa, né? Construir um pouquinho de conhecimento a cada semana. Então, a gente, acho que em nome de nós três, eu, Marcel e Kleber, a gente agradece a todo mundo que participou aí, os que já saíram também, né? E a gente só divulgar, pessoal, que mesmo quem não está inscrito no curso pelo SIG Eventos, pode participar dessa live, tá? Que a gente está fazendo, e basta que você passe o link para a pessoa e a pessoa entra. Não vai ter o certificado que o SIG Eventos gera, tá? Mas participar com voto e voz, literalmente, tá? Então, é só transmitir o link e fazer parte aí junto com a gente, ok? Tá ok, pessoal. Semana que vem a gente vai ter Kleber, né? E esperamos que com a conexão melhor a gente poder ouvir. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela Kleber e Fábio novamente pela organização, por ter mediado tudo. Ficou tudo muito, pelo menos do meu lado aqui, ficou tudo muito bom. E peço desculpas por alguma falha aqui, porque como a gente está em casa, sempre tem coisas domésticas, né? Tem uma pessoa que fala, um vizinho e tal, aí uma criança, aí sempre tem um barulho, mas isso é normal. Esse é o novo normal, né? Como se fala. Tá bom? Eu Eu me vou. despeço também e digo, oi. Não, eu vou me despedindo. Eu me também, embora que eu estou com um problema de conexão hoje,
no próximo resolver esse problema. Eu acho que tem a ver com chuva, não sei, mas eu estive aqui o tempo inteiro. Espero que minha conexão não tenha atrapalhado, porque, na verdade, eu sou o mediador da sala, né? Quem abriu a sala. Mas eu acho que deu tudo certo. Eu sim. Um abraço e obrigado. A gente se vê na próxima terça. E aí, Tá só bom. lembrando que na próxima terça a gente tem o Maurício, que é um convidado internacional, que vai falar sobre escolha e seleção de materiais no processo de projeto de produto. Perfeito, perfeito. O link a gente manda na semana que vem, pelo menos assim, eu vou fazer o seguinte, tem gente perguntando aqui sobre o link, eu vou postar hoje os vídeos no YouTube e mando para você, e a gente manda para vocês pelo Sig Eventos. Não tem comunicação, né, que manda por e-mail para eles, né, Fábio? Sim, tem, Marcelo. Aí quando eu postar no YouTube, eu mando para eles o link lá pelo Sig Perfeito. Eventos, tá bom? Beleza, tranquilo. Então, um abração para vocês, Um bom abraço. almoço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.